Tabata Amaral, do PSB, a quarta colocada da eleição à prefeitura aqui de São Paulo, sinalizou que vai disputar novamente o cargo em 2028. Quem traz as informações aqui no Jornal da Manhã, Fabrício Naisky. Pois é, Soraya, entrevista da ex-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, ao jornal Folha de São Paulo. Tabata havia poupado muitas declarações no segundo turno. Logo após o final do primeiro turno, ela declarou que votaria em Guilherme Boulos, do PSOL, na disputa contra Ricardo Nunes, do MDB, mas que não subiria no palanque com ele, não faria campanha com ele e não aceitaria integrar um eventual governo Boulos. Isso se confirmou, ela realmente ficou em silêncio na maior parte do segundo turno, mas ontem, então, à noite, saiu essa entrevista no jornal Folha de São Paulo. Ela explicou um pouco desses motivos, disse que há discordâncias muito grandes entre ela e Guilherme Boulos, do PSOL, e todo o partido, PSOL e PSB também. Por exemplo, ela destaca a diferença do posicionamento entre PSB e PSOL em comparação em relação a Nicarágua e Venezuela, as ditaduras em Nicarágua e também na Venezuela. Ela também afirmou o seguinte, que há uma questão da atuação, do modus operandi dos dois partidos. Disse que Guilherme Boulos não possui disposição para conversar, mas que ainda assim ela ligou para ele desejando sorte no segundo turno. Tabata Amaral ainda afirmou que Guilherme Boulos ajudou a legitimar Pablo Marçal, candidato derrotado do PRTB no primeiro turno, ficou na terceira posição, ao aceitar participar daquela sabatina que aconteceu às vésperas do segundo turno na semana retrasada, já na penúltima sexta-feira. A Tabata Amaral é presidente do Diretório Municipal do PSB aqui em São Paulo, e ela comentou justamente sobre isso que você falou, Soraya, de concorrer às eleições municipais em 2028. Ela disse o seguinte, abre aspas, se for da vontade de Deus, do povo e do partido, quero brigar para estar na eleição municipal e no segundo turno, já pensando em 2028, então, Tabata Amaral. Ela também cogitou a possibilidade de uma aliança com o PDT, partido de centro-esquerda, do qual ela fez parte, e inclusive se desfiliou do PDT em 2021, depois de uma série de atritos na época como deputada federal, quando ela votou a favor da reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro, contra a orientação do partido, da cúpula nacional do partido. Ela se desfiliou em 2021, mas disse que cogita sim a possibilidade de uma aliança atual entre PSB e PDT, afirmando que ela quer compor uma federação com partidos de tamanho parecido e visões de mundo compartilhadas. Em relação ao novo prefeito de São Paulo, o prefeito eleito de São Paulo, melhor dizendo, Ricardo Nunes, que vai para o seu segundo mandato à frente aqui da capital paulista, ela disse que será 100% oposição a Ricardo Nunes. Destacou que o prefeito vai precisar dividir o governo com muitos partidos. A coligação que elegeu Ricardo Nunes do MDB é composta por 11 siglas no total. Ela destacou isso como um dos grandes problemas que a gestão terá que enfrentar e disse o seguinte, abre aspas, enquanto a gente não tiver um prefeito à altura de São Paulo, que consiga deixar de lado questões partidárias, desmontar o palanque e trazer o governador e o presidente da República, a gente vai continuar sofrendo com as consequências, fecha aspas. Essa foi a fala de Tabata Amaral em relação ao novo mandato de Ricardo Nunes, ela que mora aqui em São Paulo, e disse que vai permanecer, então, fiscalizando de forma ativa os atos do governo, do municipal aqui em São Paulo, do Executivo Municipal aqui em São Paulo, para ser mais preciso. Oposição 100%, então, Tabata Amaral, que pode buscar, então, uma nova candidatura à Prefeitura em 2028. Soraya. Obrigada, Fabrício, pelas suas informações. Aqui do estúdio vamos ouvir nossos analistas sobre essa, que é apenas uma sinalização da possibilidade, então, que a candidata deixa aí no ar de se candidatar também à prefeitura em 2028, né? Mas pensando que até lá muita coisa pode acontecer. Vocês acreditam que se de fato ela chegar a 2028, chega mais fortalecida, tem mais chances do que agora? Sem dúvida, ela sai desse processo eleitoral maior do que começou. Lembrando que, apesar de deputada federal em segundo mandato, Tabata ainda era um nome
pouco conhecido da maioria da população em São Paulo, algo que uma disputa majoritária como a prefeitura ajuda a modificar. Então, uma vez sendo mais conhecida, suas possibilidades se tornam maiores. Ela entraria numa nova disputa tendo como provável piso o número de votos que ela teve nesta eleição desse ano. Um ponto que eu acho muito interessante de observar nesse cenário é que a gente está diante de uma disputa que pode ser muito simbólica de um ponto de vista do que será a esquerda brasileira pós-Lula. O presidente Lula é uma liderança histórica do campo progressista, mas que está envelhecido e que em breve será uma carta fora do baralho. Como será essa composição de liderança da esquerda no pós-Lula? Temos uma disputa muito clara nesse campo, por exemplo, entre o grupo político que é representado por Guilherme Boulos, uma espécie de esquerda mais radical, com o que representa a Tabata Amaral, uma esquerda mais de centro moderado. Ou seja, é bastante interessante pensar os impactos que isso pode ter. Num ponto inicial, a gente vê que uma figura como Guilherme Boulos, como demonstrado nesta própria campanha, consegue ter um patamar inicial mais elevado de intenção de votos, o que levou o candidato, por exemplo, ao segundo turno, mas também uma maior rejeição, o que impediu a vitória sobre o atual prefeito Ricardo Nunes, enquanto a esquerda moderada tem uma preferência menor do eleitor, mas também uma rejeição menor, o que pode dar sinais de potencial para voos maiores. O que chama atenção, né, nesse anúncio que a Tabata Amaral fez sobre os seus projetos políticos é que ela está saltando o 2026 nesse primeiro momento, né? Isso é uma sinalização de que ela entende que não tem condições político-eleitorais e até mesmo partidárias para entrar numa disputa de uma forma maior, né, digamos assim, ela não saiu fortalecida para tentar, por exemplo, o governo de São Paulo, né? Isso seria um grande passo, né? Muito difícil, inclusive. Provavelmente ela está mirando projetos maiores e ela entende que ter uma boa base em São Paulo talvez seja mais prioritário. Esse aviso aí para 4 anos é difícil de ser até cobrado, né? A gente não sabe propriamente o que vai acontecer na carreira política dela nos próximos anos, inclusive em 2026, que tende a ser um período, uma eleição muito... possa apresentar grandes surpresas nesse sentido. Não está claro se o Lula vai disputar a sua reeleição. Suas condições de saúde realmente não permitem a gente claramente dizer que ele vai ser candidato. Por outro lado, o Lula teve uma grande derrota em São Paulo. Ele apoiou claramente. No segundo turno, chegou até a falar que essa eleição do segundo turno de São Paulo era entre o lulismo e o bolsonarismo, né? Então, o Lula teve uma grande derrota, apostar numa candidatura que tem uma origem na extrema esquerda, né, que é de Boulos. O Boulos não cresceu nada em relação a 2020, quando ele foi também candidato a prefeito, né? As proporções foram basicamente as mesmas. Então, a TAP está vendo que o campo da esquerda está fragilizado, o PT perdeu uma certa projeção nesse sentido, e aí ela está tentando talvez construir uma recomposição partidária em São Paulo, no qual ela figura como uma das principais lideranças. É um movimento inteligente, agora está muito longe ainda, e com certeza o PSB saiu das eleições municipais como um partido em condições de confrontar o PT em termos de hegemonia no campo da esquerda. Acredito que em 2026 a gente deve ver um PSB mais agressivo em relação às políticas estaduais e até mesmo nacional em relação ao próprio petismo.